computador. Bom, boa tarde mais uma vez. Primeiro quero explicar para vocês por que eu troquei o treinamento da segunda às 2 para terça às 2. A segunda tem reunião do conselho, e essa sala que eu uso, que faz a gravação, que fica uma boa gravação, a gente não tem problema de tempo, essa sala é usada para reunião do conselho, então na segunda ficou enviada para a gente. E também as apresentações passaram para segunda, apresentação, terça, papo com o presidente e produto, né? Treinamento de produto, e quinta, então, apresentação online e treinamento novamente, tá? Então, a gente vai usar as terças à tarde, porque assim a gente fica tranquilo, não atrapalha ninguém, e a gente consegue usar uma sala com uma qualidade melhor. E aí, a gente vem hoje com um papo que eu achei bem legal, como eu falei no videozinho que eu mandei para vocês. Eu tive, acho que foi no sábado, eu tive na sala do Jacob Petri, não sei quem conhece, mas ele criou as 16 leis do sucesso, baseado no livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E ele deve estar por aqui em algum canto. A Lei do Triunfo está aqui até. Peraí. Esse aqui, A Lei do Triunfo é esse livro aqui. Ah, eu não estou mostrando para vocês. Tá beleza, isso aqui. Caiu. As Leis do Triunfo. Abrir minha câmera. É esse livro aqui. Essa câmera está horrível. Esse livro aqui, ó, ele tem 1.500 e tantas páginas, e ele é um pouco indigesto para a gente ler, porque ele fala muito do átomo na concepção que eles tinham lá em 1902, 1918. Ele vem com toda uma configuração de como era o éter e como as partículas viajavam no universo de uma forma muito rudimentar. Então, o livro ele é cansativo, ele é difícil. E o Jacob Petri, ele fez ali um compilado que é mais simples das pessoas seguirem, e ele é estudioso nisso, e ele fala muito sobre a questão da lei do triunfo. Para quem não sabe, toda história de filosofia do sucesso aplicada, tá? Todo o movimento de filosofia do sucesso aplicada, ou seja, tornada em prática, vem desses estudos. Qualquer grande pensador ou um nome que você tiver em mente aí que faça um bom estudo dentro desse âmbito de sucesso, como conseguir o sucesso pessoal, como conseguir o sucesso em público, como conquistar a vida que a gente merece, vem do trabalho feito em cima dessas 16 leis, seja elas do triunfo mais amplo, ou seja, as leis do sucesso, que já a Petri dá uma pincelada um pouco mais tranquila para a gente. E aí ele começa, né? A primeira coisa que você precisa ter é um propósito definido, você precisa ter um objetivo em mente. Se você não tem um objetivo em mente, fica muito superficial, não dá para você concentrar o esforço para fazer uma coisa que você não sabe o que quer. Então, ele fala muito sobre isso. E aí nós temos uma outra coisa que o Jacó falou, que foi uma coisa que realmente me... sabe quando dá aquele... sabe? Quando gera em ti aquele... eu escuto, mas não pensei dessa maneira. Acho que todo mundo já teve um momento lá. E aí ele estava falando da questão da liberdade financeira. Né? O que é de fato liberdade financeira? Liberdade financeira é você ter mais, ganhar mais do que você precisa para viver. Uma pessoa que ganha mais do que precisa para viver, ela é livre financeiramente. Ela tem mais que o suficiente, ela faz as coisas que ela quer e ela é livre, é uma pessoa livre. Então, a liberdade financeira não é tão difícil de alcançar. Gente, eu escrevi a independência, gente, ali era independência, tá? Independência.
A independência financeira, por outro lado, né, que é ter mais do que o suficiente para você contribuir com todas as causas que você acha importante, com tudo aquilo que é interessante para você, com tudo que você gostaria. Voltando ao exemplo da Sol, que a Sol deu outro dia, ir lá numa cidade específica, no meio da Ásia, buscar um potinho de cristal porque você quer. Isso é independência financeira. Você não está preocupado. Eu até li uma vez um relato de um filho de um Sudão. Ele foi estudar na Inglaterra. Ele foi estudar ali na Inglaterra, né? E ali em Londres, ele ligou para o pai, né? Porque o pai tinha mandado para ele um carro de luxo. Tinha mandado para ele um carro, não lembro, né? Não lembro se era uma Lamborghini ou se era uma Ferrari. Enfim, o pai tinha mandado um carro esportivo de luxo para ele, muito caro. E aí ele falando com o pai, né, disse que não estava gostando do carro porque os amigos dele iam para a faculdade de metrô. Então ele não estava gostando do carro. Aí o pai dele perguntou se ele queria que comprasse um metrô para ele. O pai dele não estava nem aí para dinheiro. Perguntou: você quer que eu compre um metrô para você? O pai tinha dinheiro suficiente para comprar uma linha de metrô para ele. Isso é independência financeira. O cara compra o que ele quiser. O Elon Musk é um excelente exemplo, né, de independência financeira. Um garoto de 14 anos que queria jogar joguinhos e não tinha meio de fazer pagamento online, não sei se todo mundo conhece essa história, cria o PayPal aos 14, aos 16 já é milionário com o PayPal, e daí em diante ele vai acrescentando empreendimentos ao seu portfólio. E hoje o objetivo do Elon Musk, alguém sabe qual é o objetivo principal do Elon Musk? Alguém aqui sabe qual é? Já ouviu falar sobre isso? Alguém arrisca alguma coisa? Eu arrisco. Diga. Eu arrisco. Parece que ele está querendo fazer uma linha de viagens para Marte, é isso? Isso aí, ele quer povoar Marte. É um negócio meio doido. Porque ele acredita que a Terra, ela vai, em um determinado momento, ela vai os recursos e que o ser humano não vai conseguir mais morar aqui. Então, ele quer povoar Marte, ele se sente o conquistador das galáxias. E isso é um menino, né, que aos 14 anos queria só jogar o joguinho no computador. Ele não é uma pessoa diferente das outras, ele não nasceu num mundo diferente do nosso, ele não tem asas. Tem gente que diz, né, que o Elon Musk deve ser extraterrestre. Não sei se vocês já ouviram essa teoria por aí, né? Mas na realidade o que o Elon Musk aprendeu foi como funciona o jogo do dinheiro, que é aonde muitas vezes a gente se perde, né? E aí o Jacob Petri estava falando disso no sábado. E aí, dentro das nossas lives, ontem o Serginho falou sobre isso, eu vou aproveitar e vou bater nisso aqui também. O Robert Kiyosaki tá, sem sombra de dúvida, o maior de todos os educadores financeiros que a gente tem no mundo, tá? Robert Kiyosaki, ele é hoje considerado o maior educador financeiro. E ele diz o seguinte, que existe um fluxo de dinheiro no mundo. E esse fluxo passa por 4 quadrantes. Obrigatoriamente, nós estamos em um ou mais de um desses quadrantes. A gente não escapa desses quadrantes. Ou você está em um ou em mais de um. E se você estiver em um e esse um não for o adequado, só um e um não for adequado, você está fadado a trabalhar, correr atrás da cenoura, né? Como ele diz no livro da correr atrás da cenoura. É uma historinha que sempre conto também, que eu acho interessante, que é o seguinte: o dono quer que o burro ande. O burro anda só quando tem comida. O que ele faz? Coloca uma cenoura na ponta do anzol, senta na charrete
e joga a cenoura na frente. O burro está sempre correndo atrás da cenoura, que quem está segurando é o dono da charrete. Então, o burro corre, corre, corre e nunca alcança a cenoura. E se a gente estiver do lado direito do quadrante, a gente vai estar andando, fazendo a mesma atividade que o burro atrás da cenoura, né? É a tal da corrida dos ratos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, no quadrante 1, eu tenho os empregados. No quadrante 2, eu tenho os autônomos. No quadrante 3, eu tenho donos de negócios, tá? E é dono de negócios. E eu tenho no quadrante 4, eu tenho o dono. Vocês continuam me ouvindo? Sim? Parece que eu perdi o áudio. Olá, vocês estão me ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo, mas estou ouvindo um barulho antes. Oi? Voltei? Estou te ouvindo. Agora eu voltei. Tá. E no quadrante 4, a gente tem os investidores, são pessoas que têm investimento trabalhando para elas. Beleza? Todo mundo já ouviu falar disso aqui? Sim. Já, eu ouvi, já. Quem mais? Eliane, a Sol, Valdir conhecia, Adri? Sim, já conheci. Dri também. Tá, a Glaucinha chegando. Então, essa é a visão geral. Mas o que essa visão geral ela tem de tão interessante para a gente? Ela tem essa questão aqui, ó. Ela tem essa questão aqui. O que é isso aqui? É o seguinte, no quadrante 1, o quadrante dos empregados, o empregado ele troca seu tempo e esforço por dinheiro, ok? Ele geralmente não tem tempo para a família e para os amigos, porque ele sai de casa muito cedo, chega em casa muito tarde e está sempre cansado, porque chegou de um trabalho exaustivo. Muitas vezes leva 2 horas para chegar no emprego, 2 horas para voltar. Ele passa muito tempo dentro do ônibus, ou dentro da condução, ou do trânsito, enfim. Ele gasta muito tempo para ir e voltar. E sobra pouquíssimo tempo para a família e para os amigos. Então, ele vive numa zona de sobrevivência. Ele trabalha por quê? Porque ele tem que pagar a conta. Ele trabalha para pagar as contas. E aí ele vive sempre cansado. Ele está sempre cansado nessa corrida maluca de pagar as contas. Aí trabalha, pega o dinheiro, paga as contas, faz mais conta, porque o dinheiro só deu para pagar a conta do mês passado, e aí ele trabalha de novo para pagar a conta de novo, aí pagou a conta, libera o limite para poder pagar as contas, para poder fazer as contas para o próximo mês, e ele vive nessa corrida dos ratos. O autônomo está numa situação um pouquinho melhor, mas ele ainda trabalha pelo dinheiro. E ele é o dono do seu próprio emprego. O empregado, o que ele está buscando? A segurança da carteira assinada. Muita gente acha que carteira assinada é segurança. Mas e se o chefe resolver fechar a empresa? E se a empresa tiver um problema financeiro? E se, sei lá, cansou, o dono da empresa cansou de manter a empresa aberta? O que acontece? A falsa segurança dele se esvai. Hoje a gente não tem mais aquelas empresas. Antigamente você tinha uma empresa que você entrava, né, era muito comum a pessoa entrar na empresa, se ela não desse nenhum problema, ela se aposentar lá porque não havia prazer em mandar a pessoa embora. Agora as empresas mandam os funcionários embora a cada 2 anos, que é para poder pagar menos direitos trabalhistas. Então, o empregado ele tem uma falsa sensação de segurança. E ele fica buscando essa sensação e não percebe que a vida dele está passando. Já o autônomo, né? O autônomo, ele é dono do seu próprio emprego. Essa é a verdade. Porque ele é o primeiro a chegar no trabalho, ele é o último a sair. Tudo que é problema que acontece no trabalho dele, é ele que resolve, né? Se tiver um problema com o funcionário, ele tem que resolver. Se tiver um problema fiscal, ele tem que resolver. Se tiver um problema administrativo, é ele que tem que resolver. Se tiver um problema contábil, é ele que tem que resolver. Se tiver um problema no estoque, é ele que tem que resolver. Então, ele acaba tendo mais trabalho que os outros, né?
e vivendo numa zona chamada zona de esgotamento. Por que zona de esgotamento? Algumas pessoas gostam de citar autônomos do tipo, sei lá, vamos lá, dono de uma lojinha ou dono de uma lanchonetezinha. Algumas pessoas gostam de pegar assim, ou mesmo um cantor, que nem o Serginho falou ontem, né? Mas se você for parar para pensar, um dentista que tem seu consultório particular, ele é um autônomo. Se ele quebrar a mão, o que ele faz da vida? Um dentista ou um médico que tem o seu consultório próprio não pode tirar 6 meses de férias ou 6 semanas. Se ele fizer isso, o negócio dele vai de água abaixo. Então, o autônomo, ele busca autonomia. E parece muito bom eu ser autônomo, eu ter autonomia, eu mandar em mim mesmo. Isso parece muito bom. Mas só parece. Porque se eu não tenho um recurso que vem da participação de outras pessoas, eu estou sempre limitado à minha atividade principal. Se eu não realizar a minha atividade, eu não ganho. E isso complica no longo prazo. Porque no longo prazo a gente cansa. Tem um momento que a gente cansa, tem um momento que a gente fica doente, tem um momento que a gente gostaria de estar fazendo outra coisa. E aí, dentro desse lado direito do quadrante, né, que é o lado dos que trabalham pelo direito, que é os que trabalham pelo dinheiro, a gente tem ganho linear. Ou seja, o ganho desse lado do quadrante, ele está condicionado ao tempo. O empregado, ele pode arrumar 2 empregos, de repente. Faz um trabalho de manhã, um trabalho à noite. Ou ele pode trabalhar 12 por 36 e no dia que ele está de folga, ele arruma um outro trabalho. Ele pode trabalhar, ele consegue arrumar 2 empregos. Dependendo da pessoa, eu já vi uns malucos trabalhando em 3 empregos. Eu já vi uns malucos por aí trabalhando em 3 empregos. Só que tem uma coisa, ele não consegue trabalhar em 3 empregos por muito tempo. Porque em breve ele vai ficar debilitado e ele vai ter um problema de saúde. Então, ele acaba indo atrás do dinheiro com riscos para a saúde. O autônomo fica na mesma situação, ele consegue até trabalhar mais horas. De repente, ele entra, sei lá, trabalha 16 horas por dia. Ele consegue fazer isso? Consegue. Não por muito tempo. Também com uma questão de esgotamento, também com uma questão de não ver ninguém, de priorizar apenas o trabalho, enfim, ele vai ter um custo muito elevado em todas as outras áreas da vida para realmente ganhar além daquilo que ele gostaria, se ele fizesse ali só as 40 horas semanais, as 44 horas semanais, enfim, ele tem ali um custo bem alto para fazer isso. E aí, se ele se estafar demais, se ele se esgotar demais, quando ele ficar doente, ele vai ter que repor tudo isso, toda essa dificuldade de repor tudo isso. Okay? Nesse lado aqui, tanto o empregado quanto o autônomo, qual é o futuro do empregado e do autônomo? O empregado, ele trabalha para quê? Para um dia ele se aposentar. Né? Ele trabalha esperando um dia ter a aposentadoria do INSS. Eu lembro de um amigo que ele dizia o seguinte, que a sigla do INSS não é Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso nunca será suficiente. Eu achava legal ele dizer isso. Isso nunca será suficiente. Por quê? Porque quando você chega na idade de se aposentar, né? Trabalhou aí 35, 40 anos, às vezes mais, para conseguir se aposentar. E quando você chega nessa aposentadoria, o que acontece geralmente? Você tem problemas de saúde que foram gerados por causa da atividade que você elaborava. Então, você vai ter problemas de saúde, muitas vezes o que você ganha não cobre o plano de saúde, muitas vezes o que você ganha, se cobre o plano de saúde, não cobre os remédios, se cobre os remédios, não cobre o plano de saúde, se cobre o remédio e o plano de saúde, vai faltar outra coisa, porque
a gente trabalha e acaba se aposentando com um valor que não é suficiente, né? E o autônomo também sofre esse problema. Pode ir lá fazer os seus pagamentos, as, os pagamentos por fora, como autônomo, tudo para o INSS, ele pode fazer esses pagamentos, mas ele também corre no mesmo risco, né? Eu tenho pessoas que trabalharam pagando o teto aquilo que eles poderiam pagar dentro da profissão deles, né? Donos de bar, pessoas que eu conheço que trabalham com pesca, pagavam como mestre de barco, que é a classificação mais alta, tal, e quando se aposentaram, recebem um salário e meio. Voltaram para o barco, continuam pescando, porque o que recebe hoje não é, o INSS não é suficiente para manter o custo de vida. Então, tanto o empregado quanto o autônomo, eles sofrem com esse problema. E aí, o que acontece? As pessoas que entenderam que esse não é um lugar legal para se estar, né? Elas começaram, então, a procurar outras formas. E quais são essas outras formas? Eu posso ser dono de negócios. Se eu sou dono de um único negócio, eu estou no autônomo. Se eu tenho uma loja, se eu tenho uma padaria, se eu tenho um mercadinho, se eu tenho uma fábrica pequena, eu sou dono de um negócio, eu sou autônomo. Agora, se eu tenho 3, 4, 5, 10 lojas, aí eu estou dentro de dono de negócios. E o que eu tenho nesse quadrante? Eu tenho um esforço de outras pessoas gerando para mim dividendos. O que eu busco como dono de negócios? Eu busco liberdade. Na onde eu vivo, na zona do desempenho, que eu crio um sistema, né? E o sistema trabalha duro no meu lugar. Eu recebo percentuais recorrentes do trabalho dos outros. É aqui, nesse exato ponto, onde o multinível entra. É exatamente aqui onde o multinível entra. Porque vamos supor, eu não fiz um print disso, né? Mas vamos supor que você tem uma pessoa indicada direto, tá? Você tem um indicado direto, a rede está pequena, você só tem uma pessoa indicada direto e você só tem essa pessoa fez a ativação, tá? Uma única pessoa fazendo 100 pontos dentro da Atlântica Natural, puxando para o nosso lado, Atlântica Natural. Deixa eu ver. Eu tenho uma única pessoa que fez 100 pontos na Atlântica Natural, eu vou receber, em média, R$ 9, ok? Eu não tendo graduação, se eu não sou bronze, não tenho graduação, eu não estou inserida no plano de carreira, porque eu só tenho eu e uma pessoa. Se eu só tenho eu e uma pessoa, e essa pessoa fez a ativação dela no mês, eu recebi desta pessoa aproximadamente, ela só fez 100 pontos, ela não fez mais nada, 100 pontos. Eu recebi aproximadamente R$ 9, tá? Você consegue conferir isso lá dentro do seu espaço do escritório da Atlântica Natural, resumo de bônus, você vai lá coloca o mês que você está fazendo, você vai ver ali quanto você recebeu, ok? Você vai ver quanto você recebeu. E a média é R$ 9. Ok? Essa é a média que você vai receber. O que acontece? Isso se você for bronze. Mas se você for prata, os valores começam a aumentar. Mas vamos supor que você é só bronze, tá? Você é só bronze. Você não bateu outra graduação dentro da empresa e você tem ali 10 pessoas fazendo só ativação. Você tem R$ 90. Qual foi o teu trabalho? Foi só falar com essas 10 pessoas para elas começarem o negócio. Se você tem 100 pessoas fazendo só ativação, eu não estou colocando que você bateu graduação nenhuma, óbvio que com 100 pessoas você já bateu uma série de graduações, mas se eu não colocar nada, se essas pessoas
pessoas fizerem apenas os 100 pontos no começo do mês, só a ativação mensal, vai ter R$ 900 que foram gerados pelo esforço de outras pessoas. Se você for pensar que esses 100 podem virar 1.000, você vai ter R$ 9.000 gerados pelo esforço de outras pessoas. Sempre começa a apresentação falando a mesma coisa. Isso aqui não é uma corrida. Isso é uma jornada. Por que a gente diz que é uma jornada? Porque uma jornada leva um certo tempo para ser construída. Meu microfone está interferindo. O microfone aberto está interferindo. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Melhorou, Sol? Eu estava tentando descobrir o que era o barulho e não estava conseguindo. Sim, melhor. Agora Estava melhorou. ventando. Estava Ah, ventando. tá bom. Obrigada. Eu que agradeço, porque eu já tentei mexer, achei que eram os meus cabos que estavam dando problema. Inclusive, achei que era no meu ouvido que estava dando problema. Enfim, vamos lá. E aí, se eu tenho 1.000 pessoas fazendo só os 100 pontos, apenas os 100 pontos, eu tenho R$ 9.000 que foram gerados pelo esforço de outras pessoas. Quem tem interesse nisso? Quem busca liberdade. Se eu não buscar liberdade, eu não vou ter a resiliência necessária para enxergar o nosso negócio como sendo um negócio de longo prazo. E é interessante que é assim, gente. Algumas pessoas, elas começaram a olhar o negócio, eu falei com elas lá no começo, elas olharam o negócio, mas elas não deram atenção. E agora que elas estão começando a me dar atenção, estão começando a me perguntar, estão começando a vir atrás de mim. Por quê? Porque eu não parei. Porque é algo que você vai dando continuidade. A maioria das pessoas não entram no negócio com a outra, não é por causa do negócio, mas é por falta de confiança. Porque, assim, é difícil você iniciar um negócio e você realmente confiar, acreditar que aquele negócio vai dar certo. E o multinível, muita gente como é que eu posso dizer? Já se frustrou. Por quê? Porque começou numa empresa que não foi daquele jeito como você queria, porque começou num negócio e não tocou do jeito que devia, ou não entendeu como devia fazer, não fez com o empenho, com a dedicação necessária, enfim. N motivos fez com que ela entrasse ou iniciasse um negócio multinível e o negócio não fosse para frente. Ok? E aí, essas pessoas, elas ficam te olhando de longe. E uma coisa que eu acho que a gente deve ter sempre em mente é o seguinte: você é uma pessoa que está fazendo suas compras todos os meses de maneira certinha? Olha para você, você é uma pessoa assim? Todos os meses tu vai lá e faz o teu 100 pontos, você está comprometido em fazer o teu 100 pontos, está usando o produto, está gostando dele, você vai encontrar 5 pessoas que queiram a mesma coisa. Você vai encontrar. É uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Não tem outra coisa no negócio. Só que durante esse tempo, você precisa falar o que você está fazendo. Porque as pessoas não veem a boa intenção do teu coração, elas veem a tua atitude. Eu tenho uma boa intenção não é percebido pelas pessoas, não é enxergado, elas enxergam a sua atitude. Então, qual é a atitude que eu tenho que ter? Falar do produto, postar depoimento do produto, mostrar que eu estou satisfeita com o produto, com o negócio, colocar aquilo que eu estou achando para fora.
Se eu faço isso, é natural para mim fazer isso todos os dias, por mais devagar que eu vá, eu vou encontrar as pessoas para vir trabalhar comigo. E por que eu vou fazer isso? Essa é a parte mais interessante. Eu vou fazer isso porque eu quero liberdade. Aí eu conquistei, né? Hoje eu tenho um fluxo maior de dinheiro e eu estou numa zona de desempenho, tenho um sistema trabalhando para mim. O que eu posso fazer? Partir para o lado do investidor. O investidor, ele vive na zona da independência. É aquilo que eu falei do Elon Musk. Ele pega os valores que entram, os valores entram na sua conta, permitindo que os sonhos mais improváveis sejam realizados. O camarada quer povoar Marte. Eu não sei quantos aqui já viram a cidade protótipo que ele criou no meio do deserto. A cidade é abastecida com oxigênio artificial, tem um sistema de transporte que é usado através de ímã, né? É tipo umas cápsulas assim que entra 4 pessoas no máximo e vai de um lugar para o outro. O negócio é surreal. Lá vendo outro dia lá a reportagem sobre isso, o negócio é surreal. Por que ele faz um negócio desse? Porque ele pode. Ele criou a Starlink, não sei quantos aqui já sabem, já ouviram falar da Starlink, que é um sistema de internet, né? Você compra o aparelho da Starlink, ele conecta ao satélite mais próximo da SpaceX de você, e você tem garantia que tem internet em qualquer lugar do mundo, inclusive debaixo d'água. O cara criou um negócio doido. Começou a inventar que foguete ia dar ré, foi lá e começou a lançar foguete. O foguete explodia, lançava outro foguete, o foguete explodia, lançava outro foguete, o foguete explodia. O que ele estava fazendo? Jogando dinheiro fora. Na nossa cabeça, ele está jogando dinheiro fora. Na cabeça dele, ele está sendo inovador. Por que ele pode ser inovador a ponto de jogar, sei lá, quantos foguetes fora? Porque ele vive na zona de independência financeira. Ele alcançou essa zona de independência financeira. Onde o sonho dele mais maluco não vai nem arranhar a fortuna dele. É assim com ele, é assim com um sheik do petróleo, é assim com algumas pessoas por aí. Quantas pessoas a gente tem? Quantas pessoas a gente tem no primeiro quadrante, no quadrante dos empregados? Que trabalha pelo dinheiro? 60%. 60% de todas as pessoas do mundo estão nesse primeiro quadrante, que é o quadrante do empregado. E 35% estão no quadrante de autônomo. Ou seja, fiz ao contrário. Então, tenho 60% do empregado, 35% no autônomo, 4% das pessoas como dono de negócios e 1% como investidor. Pode parecer pouco, mas aqui, ó, no quadrante que o dinheiro trabalha por eles, a gente tem 5% da população mundial. Pode parecer pouco. Só que você for parar para pensar, nós estamos com 7 bilhões de pessoas no mundo. É mais de 350 milhões de pessoas que vivem do jeito que querem. Elas fazem exatamente o que elas querem da vida. Elas não estão preocupadas com nada que o dinheiro possa comprar. Nada do que o dinheiro, que precisa de dinheiro para elas faz a menor diferença. Elas podem gastar o tempo que elas têm procurando uma solução, uma cura para alguma coisa, investindo em alguém que tenha a capacidade de encontrar uma cura. Elas podem investir naquilo que elas têm interesse, elas podem bancar aquilo que elas têm interesse, podem fazer o que elas bem entenderem. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo vivem a sua vida nos seus próprios termos. E aqui na Atlântico Natural, a gente tem a oportunidade de sair do quadrante do lado direito e ir para o lado esquerdo. E para o lado do dinheiro trabalha por eles.
Fácil? Não, mas é simples. O que eu preciso fazer? Conectar pessoas ao sistema que tenham o compromisso de fazer 100 pontos todos os meses. Se ela fizer mais que isso, legal, ela quer vender, ela gosta de vender, tarará, beleza, lucro maior. Mas se ela não quiser fazer nada além de se cuidar com os nossos olhos, usar os nossos produtos para si mesmo, para a família, a gente já tem os dividendos acontecendo. E quem é que você conhece hoje que não toma banho? Conhece muita gente que não toma banho? Alguém aqui conhece mais de 3 pessoas que não tomam banho? Alguém conhece mais de 3 pessoas que não tomam banho todos os dias? Tá, não, tomam banho é muito, muito grande. Não tomam banho todos os dias? Tem alguém aqui que conhece mais de 3 pessoas que não tomam banho todos os dias? Eu não conheço nenhuma. Nenhuma. Eu Nenhuma. conheço uma que não toma banho todos os dias. Eu conheço uma que não toma banho todos os dias. Mas eu sei que tem gente que não toma banho, que toma banho uma vez por semana. Pessoas que vêm de cultura europeia, geralmente elas têm esse hábito, né, de não tomar banho todos os dias, por uma questão cultural. Lá tem pouca água, então o banho é um gasto de água. Então eles fazem a higiene de uma outra forma, tá? A gente também não pode ser preconceituoso só porque a gente é brasileiro e adora uma torneira. A gente não pode ser preconceituoso e já chutar o pau da barraca com todo mundo. Mas é raro alguém que conheça 3 pessoas que não tome banho todo dia. A gente conhece gente que toma 3 banhos no dia. Mais normal a gente dizer assim, não, eu conheço um monte de gente que toma 3 banhos no dia. Do que até pessoas que só tomam um banho por dia, é difícil a gente encontrar. O brasileiro gosta muito de água, né? Mas não é normal nos outros países. Se essa pessoa, em vez de usar o sabonete dela, ela trocar pelo nosso shampoo, a nossa pasta de dente, o nosso café, shampoo, a pasta de dente, o café, que mais? Há mais 2 coisas aí para mim. A vitamina e, sei lá, a vitamina C, sei lá. Vai pegar 5 produtos nossos. Ela já vai começar a construir liberdade financeira. Então, eu estou atrás de quem? Atrás de pessoas que queiram construir liberdade financeira. Pessoas que entendam que ser empregado e ser autônomo não vai garantir o futuro dela. Mas ela está buscando liberdade financeira, ela está buscando viver na zona de desempenho, fazer o esforço dos outros gerarem lucro, dividendos para ela, somar um valor para ela. É isso que a gente está procurando dentro do Atlântico Natural. E aqui a gente pode construir. Já passei por outras empresas, onde era mais difícil construir do que aqui. A pessoa fazia ativação, eu ganhava 50 centavos da ativação da pessoa. E a gente ganha R$ 9 por pessoa que se ativa, que faz 100 pontos. Isso se você não for nem bronze. Se você for bronze acima, cada vez o valor, o percentual que você ganha vai aumentando. Então, a gente tem um sistema que pode ser colocado para trabalhar ao nosso favor. Ao favor das pessoas que a gente ama. Ah, Gelona, eu estou tranquila, eu não preciso ficar correndo atrás disso, porque para mim, está tranquilo. Beleza. E quantas pessoas você conhece que precisam da oportunidade? Que precisam entender esse negócio? Que precisam ainda construir a sua vida, uma vida melhor para a sua família? O que eu vou falar para elas? Está levando para elas a oportunidade de elas construírem um futuro melhor. Como é que eu faço isso? Falando que eu estou num negócio que faz isso. A partir do momento que a gente tiver mais do que o necessário ou do que aquilo que a gente quer para fazer o que a gente quer, a gente pode montar um grupo de investidor, ter investimentos de alta performance. Eu tenho vontade de investir num hostel, umas coisas meio doidas que eu tenho vontade de fazer. Mas isso é mais para frente.
Por enquanto, eu estou aqui construindo esses negócios que gerem retorno, que gerem renda residual. O primeiro lado direito do quadrante, então eu tenho o ganho linear, e no lado esquerdo eu tenho o ganho residual. O ganho linear, se eu trabalhar, eu ganho. O ganho residual, às vezes eu estou dormindo e estou ganhando, porque é residual, vem de outro, do trabalho de outro. Ele aparece para mim. Se eu tenho uma casa, eu tenho a minha casa e tenho mais uma casa. Essa casa, para mim, é um ganho linear, ela entra dentro do meu ganho linear ou do meu ganho residual? Ela entra para mim como um ativo ou como um passivo? Depende. A casa está vazia, não tem ninguém morando lá, então ela entra para mim como um passivo. Por quê? Porque ela tira dinheiro do meu bolso. Eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar para limpar. Então ela entra como sendo um custo. Agora eu aluguei. O aluguel que eu recebo dessa casa é suficiente para pagar água, luz, imposto, fazer a manutenção da casa. Eu peguei um inquilino legal, um inquilino certinho, que cuida da casa direitinho para mim. Então, eu tenho um lucro com essa casa. Ela não se torna, para mim, um gerador de ganho residual. Vou ganhar um percentual em cima dessa casa. Tem N questões ali para eu cuidar, mas ela é, para mim, um lucro. Ela coloca dinheiro no meu bolso. Então, cada coisa dentro do ramo do quadrante do dinheiro eu preciso pensar. Porque liberdade financeira é ganhar mais do que eu gasto. Independência financeira é ganhar mais do que qualquer coisa que eu possa gastar na vida. Como é que eu faço para transitar entre esses quadrantes? Eu posso, de repente, sei lá, inventar uma franquia. Como é que eu posso vir do lado esquerdo do quadrante, né, onde o dinheiro trabalha por mim, de uma forma assim? Eu invento alguma coisa, eu sou inventor, inventei alguma coisa, um monte de gente foi lá e gostou daquela coisa, pronto, inventei uma vacina, inventei um, um produto. Eu hoje estava falando com uma moça, muita gente não sabe. Todo mundo aqui conhece Gatorade, né? Todo mundo conhece Gatorade? Sim, Vocês sabem, Conheço. vocês sabem como é que, para que o Gatorade foi criado? Quem encomendou a criação do Gatorade? De quem é a patente? Alguma coisa desse gênero? Algum dia tiveram interesse? Não, eu não sei. Isso aí, só, foi o Michael Jackson. Michael Jackson pediu para um grupo de cientistas desenvolverem para ele algo que ele pudesse beber, porque ele gastava muito líquido, ele suava muito durante os shows, e ele não conseguia ficar com a água no estômago. A água incomodava. Então, ele contratou uma equipe de especialistas, né, para desenvolver uma bebida que repusesse o ganho, a perda de energia que ele tinha no palco e não ficasse parado no estômago para não atrapalhar ele durante o show. Então, o Gatorade, quando uma pessoa está com crise de vômito, ela pode tomar o Gatorade, porque o Gatorade ele não acumula no estômago, ele é absorvido. E aí, pouca gente sabe, mas a patente mais cara, onde o Michael Jackson mais ganhou dinheiro durante a vida, foi com o Gatorade. Ganhava muito dinheiro com o show? Sim. Mas com o Gatorade ganhou muito dinheiro. A patente do Gatorade é muito cara, porque ele desenvolveu algo único. Você tem um monte de isotônico por aí que serve para repor líquido, não sei o que, serve. Mas o Gatorade é o único que não faz líquido no estômago. Ele é rapidamente absorvido pelo organismo. Quem tem uma ideia dessa, ou quem paga por uma ideia dessa, no caso dele, ele pagou, comprou a ideia dos caras, né?
bancou o estudo dos caras e pagou pela ideia dos caras, a patente é dele. Você pode ter uma patente, de repente. De ser dono, que nem o Ricardo. Todo o ozônio da Atlântica Natural, qualquer pessoa que abre um vidrinho de Natuós no Brasil ou no mundo hoje, dá um percentual para o Ricardo. O que ele é? Onde ele está? No dono de negócios. Ele conhece as pessoas que geram retorno financeiro para ele? Nem 0,001% dessas pessoas ele conhece. Independente disso, as pessoas estão abrindo Natuós por aí e estão gerando uma comissão para ele. Quando eu faço isso, eu gero a minha equipe, eu crio a minha equipe, o que vai acontecendo? Isso vai acontecendo comigo também. Eu encontrei hoje na ginástica uma moça chamada Érica. A Érica disse para mim que esses olhinhos que eu vendo são maravilhosos. Eu falei, ah, é? Ela é, minha irmã vende também. Eu falei, é? Tua irmã vende também? Não sei quem é tua irmã, não. Ah, a minha irmã é a... Gente, o nome da moça é Eliane. Minha irmã é a Érica. Eu falei, ah, tá, a Érica. A Érica é direta da Dani. A Dani é direta de não sei quem, que é direta da Renata, que é direta da Gal. Está lá no meu 7º ou 8º nível. Quando a Eliane, que hoje falou para mim que gostou do olhinho, ela abre um vidro de olhinho, eu estou ganhando um percentual. Esse é o poder do negócio que você tem na tua mão hoje. Só que eu volto a frisar, não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros. Esse é um negócio que é uma maratona. É de 2 a 5 anos construindo. De 2 a 5 anos ampliando a tua mentalidade, melhorando a forma de você passar o plano, melhorando a forma de você entender o negócio, de passar a visão para as pessoas, melhorando a forma de você comunicar com as pessoas de 2 a 5 anos. Só que se você passar de 2 a 5 anos como empregado, o máximo que você vai ter é 5 anos de carteira assinada. Quando ele te mandar embora, vai te pagar, vai fazer um acerto ali contigo, você vai ter um dinheirinho. Se você passar 5 anos como autônomo e de repente o teu negócio quebrar, o que vai acontecer com você, provavelmente, no final de 5 anos, você sair com algumas dívidas. Esse é o mais provável. Mas se você passar 5 anos construindo esse negócio, você pode construir liberdade financeira para você e para a sua família. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente quando a gente está falando do negócio Atlântica Natural. O que você faz hoje? Qual é a perspectiva daquilo que você faz hoje para daqui a 5 anos? Quando você olha, o ser humano é o único ser capaz de fazer essa projeção, de olhar onde ele está e se projetar 5 anos para frente e ver como vai estar lá na frente. Pega uns minutos hoje e olha para você lá na frente. Vê o que vai estar acontecendo com você lá na frente, se você continuar fazendo, priorizando o que você prioriza hoje, dando prioridade para aquilo que você está fazendo, da forma como você está fazendo. E pensa, você daqui a 5 anos priorizando a Atlântica Natural. Uma equipe construída aí de 1.000, 2.000 pessoas no negócio. Como você vai estar? O que você prefere? Chegar a 5 anos com o que você já tem na mão, 5 anos na frente, ou chegar daqui a 5 anos com o negócio da Atlântica Natural desenvolvido? Lembrando que, quando a gente esteve em Mogi das Cruzes, o Cassiano Escudeiro, que é o cara que dá o laudo da Anvisa para a empresa, ele disse que vai levar 10 anos para qualquer outra empresa no Brasil conseguir produzir um óleo ozonizado parecido com o da Atlântica Natural por causa do tipo de equipamento que a gente tem. E aí eu estou falando do cara que faz o laudo da Anvisa e que deu esse depoimento.
Eu não estou falando de um consultor, ou mesmo do Juliano Rocha, ou mesmo do Ricardo, que é o dono da patente, não. Eu estou falando do cara que faz o laudo da Anvisa. Esse cara, ele fez essa observação. Então, a É, gente tem um negócio de longo prazo na mão. Pode falar. Hoje, Luana, eu vou perguntar aqui, eu não sei se é para você, ou talvez até para o grupo, posso perguntar se alguém tem a resposta, que eu fui, né, como é que se diz assim, sabe, as objeções, né, Aham, sobre o óleo, alguém me, né, que eu estava conversando sobre, tipo um prospecto, assim, né, e aí tinha uma pessoa do lado que era uma espécie de vendedor naquele local, e essa pessoa disse assim, não, né, isso aí é fria, é que se tu abrir esse vidro aí, porque o ozônio é um gás, tu abre uma sim. vez o vidro, escapa todo o gás, e quando for, não tem mais ozônio no restante. Ok, E vamos eu, lá. na hora, sim, eu disse, não, não é, né, eu assisto treinamentos e tal, realmente não acontece isso, mas eu fiquei bugada com isso, então por isso que eu Vamos tô lá. pergunto aqui, O onde? equipamento que a gente tem no Brasil, num geral, ele realmente faz isso. Por que que o Cassiano Escudeiro disse que o nosso não acontece isso? Porque o nosso recebe 100 horas de carga de ozônio. Então, ele quebra a partícula do óleo de girassol em ozonídeo. Ele se integra dentro da partícula do óleo de girassol. Mas ele só pode se integrar se ele receber 100 horas de carga de ozônio através desse equipamento que vem da Suécia. Se for um outro equipamento, o óleo de girassol é óleo de girassol, o ozônio fica flutuando ali dentro e é possível que escape. Você entendeu? Ah, eu tô até anotando aqui, tô tentando acompanhar essa Então, são partícula do... 100 horas Hum. de 600. Puta, eu vou me perder com a unidade de medida. Eu esqueci o nome da unidade de medida. São 600 da unidade de medida do ozônio. Aí ele dá essa carga por 100 horas. Aí o que acontece? O que a gente tem ali dentro do Natuaz não é mais óleo de girassol puro, é óleo com ozonídeo. E o ozonídeo ele só quebra quando ele entra em contato com a pele. E aí ele entra na pele, procura a corrente sanguínea, e lá na corrente sanguínea é que ele libera o ozônio. É bem interessante, é uma boa resposta para conseguir explicar para a pessoa, né? Isso a gente aprendeu lá no treinamento do escudeiro lá em Mogi das Cruzes. E não tem um vídeo sobre isso Não tem, não para tem. nós Olha, aqui, uma eu, gravação. eu fiquei tão embasbacada que era para eu ter pegado, abrido o celular e gravado, deixado tudo ao vivo, mas a burra aqui não fez isso, sabe? Ah, Ninguém porque mais fez também. que pena, é porque daí eu ia começar a ouvir para decorar, né? Porque a gente, na hora de explicar, acaba se perdendo um pouco, né? Tem que dar uma Tem alguns estudada. treinamentos do Ricardo, bem antigos, que ele fala um pouco, mas não com a precisão que o Cassiano Escudeiro explicou, sabe? Uhum. Cassiano foi muito. E eu parada, de boca aberta, olhando pro cara. Fiquei com uma raiva depois, vocês não têm noção. Então, por isso às vezes Sim. acontece, eu já peguei o hábito, né? Quando tem uma coisa, eu começo a escrever, às vezes tu não dá conta, né? Às vezes eu até gravo assim no celular, né, o áudio para conseguir depois, quando é alguma coisa assim mais complexa para entender, né? Gê, Foi. mas acho que num dos primeiros treinamentos foi quando eu me apaixonei perdidamente pelo Ricardo Cozônio dele, que ele estava com esse técnico. Logo que nós entramos. E aí eu fiquei assim, de boca aberta. E foi no Zoom que a gente viu isso. Será que não ficou gravado? Sempre fica gravado os treinamentos? Se foi logo no começo, deve ser fevereiro do ano passado. Tem que dar uma olhadinha nos É, primeiros tipo treinamentos. março, no máximo, porque eu entrei em fevereiro, né, depois de você,
e logo, assim, no primeiro treinamento, eu sei que eu ficava, você sabe, né? Eu sou dessa área, e eu adoro esses processos farmacêuticos, essa tecnologia toda, e, e eu lembro que eu fiquei assim, de boca aberta, de sentir na pele aquela paixão, aquela coisa pela tecnologia. E eu não tenho problema por isso de falar, eu falo com bastante simplicidade que esse equipamento ele consegue quebrar a molécula do óleo de girassol, porque ele tem uma cadeia de oxigênio muito extensa, ele fica nesse aparelho, e a hora que ele volta, termina o processo, a molécula não se agrupa mais em O2, e sim em O3. É bem legal. Eu Isso é, falo, eu falo um resuminho assim, eu acho que não é complicado. Eu até hoje sempre fico muito assim encantada com as explicações do ozônio quando o Ricardo fala sobre isso, né? Mas essa parte eu não ouvi, eu acho que eu entrei depois. sim, você entrou bem Você entrou depois. depois. É, Os treinamentos que ela está falando, que o Ricardo estava com esse outro especialista, até esqueci o nome desse outro cara, ele é de fevereiro e março do ano passado. Tem que dar uma olhadinha. Se ela está falando que tem, né? Legal a gente dar uma olhadinha. eu acho que tem, sim. Nossa, eu não queria que acabasse o treinamento. Foi apaixonante. Se tiver, eu quero a gravação, o vídeo, não sei. Tá no canal do YouTube da Atlântica Natural, canal oficial. É, você Ah, pode procurar de um ano atrás, É, Nélvia, tá. que acho que Vou você procurar. vai achar. logo nos primeiros. Ok. Isso. Tá, depois até eu vou dar uma olhada para ver se eu revejo isso. Bom, Eu galera, também fui. voltando aqui um pouquinho, né? A gente foi, Desculpa. já viajou um pouquinho, agora vamos lá. O que acontece nesse primeiro lado aqui, nesse primeiro quadrante, no quadrante esquerdo, né? As pessoas trabalham pelo dinheiro e 95% de todas as pessoas do mundo estão nesse lado do quadrante. Só que tem um problema, que só tem 5% do dinheiro. 95% de todas as pessoas do mundo trocam entre si 5% do dinheiro. E no outro lado do quadrante, eu tenho 5% das pessoas no mundo utilizando 95% de todo o dinheiro do mundo. Fica difícil decidir qual é o lado do quadrante que a gente quer estar? Não, nem um pouquinho. O lado de cá está sempre correndo atrás do rabo. E o lado de lá está fazendo o que quer da vida. Está jogando dinheiro fora, quer dar. Eu lembro, eu não sei quantos de vocês aqui sabem que o Ronaldinho Gaúcho ele tem um apelido de bruxo. Todo mundo sabe disso aqui, né? Eu gosto do exemplo dele para falar sobre dinheiro trabalha por eles, porque o exemplo dele é maravilhoso. Todo mundo Estou sabia sabendo disso, agora. não? Está sabendo agora? Beleza. Eu também, não sabia. Beleza. Então ele é chamado de bruxo. Por quê? Porque tudo que ele coloca a mão dá dinheiro para ele, mesmo quando dá errado. Ok? Tudo que ele coloca a mão dá dinheiro para ele, mesmo quando a coisa dá errado. Qual é o maior exemplo disso? Vocês souberam que ele comprou um passaporte falso e foi preso no Uruguai. Souberam disso? Comprou o passaporte falso, achou que estava comprando um Bom, passaporte verdadeiro, ele foi preso. Ok? Aí, quando ele foi preso, ele deixou um calção de 1.400.000 como calção para pagar custos. Ele foi preso, ele foi literalmente para um presídio, direcionado para um presídio e tal. Aí, no presídio, todo mundo vinha pedir autógrafo e tal. E o presídio estava passando por alguns problemas de infiltração, problemas financeiros. Aí ele sugeriu para o diretor do presídio criar um campeonato de futebol entre os presídios, onde os presídios precisavam fazer uma contribuição e tal, para resolver os problemas que estavam tendo na estrutura do prédio.
Beleza, fizeram o campeonato, né? E ele jogou pelo presídio que ele estava preso. Aí, ele teve, a prisão dele acabou, tal, foi visto que ele era inocente, que ele tinha, se a outra pessoa tinha usado de má fé com ele, tal, não sei o que, não sei o que. Ele é solto um dia antes da final do campeonato no presídio. Aí o time dele ganha a final do campeonato no presídio, e por eles ganharem, ele ganhou um porco, um javali, não lembro direito qual era o bicho. Foi o que foi apostado lá no presídio. E o governo do Uruguai teve que devolver o dinheiro para ele. 1.400.000 dólares. Só que tem uma coisa. Quando ele colocou o dinheiro em calção para pagar, o dólar estava 3,85. E quando ele recebeu o dinheiro de volta, o dólar estava 5,23. Ele ganhou quase 50%, teve quase 50% de lucro de faturamento no período que ele esteve preso. Tudo que ele bota a mão, mesmo quando dá errado, gera dinheiro para ele. Então a galera tem a mania de chamá-lo de bruxo. Eu dei risada doidado quando ele saiu, que ele saiu rindo. Até eu, 6 meses preso, saiu. Em vez de sair com 1 milhão, ele saiu com 2 milhões e... Não, com 1,900 de pedrada, quase 2 milhões de dólares. O bichinho é danado. Então, assim, quando a pessoa ela está dentro do fluxo do dinheiro, o dinheiro vem a ela com facilidade, com alegria. O Valdir gosta muito de falar disso. Ele vem facilmente, porque ela está no fluxo do dinheiro. E quando ela está no fluxo da escassez, parece que tudo que ela bota a mão quebra, dá problema. É o fluxo dela que está errado. E essa é a mudança mais importante para a gente fazer. E por que eu estou num fluxo que não é de abundância? Porque eu não tenho negócio gerando coisas para mim. Eu não tô trazendo para mim coisas que vão me trazer retorno sem a minha mão. E eu preciso aprender a construir isso. Ficou claro isso para vocês? Fez sentido o que eu estou falando? E sim, com certeza. Para terminar isso aqui, eu só quero dizer uma coisa para vocês que está no áudio dessa semana, que eu acabei não colocando no grupo, mas eu vou colocar assim que a gente terminar aqui. Se você pensa que é impossível, não é. Certamente existem 5 pessoas tão comprometidas quanto você, que vão gostar do produto iguais a você, que vão usar o produto iguais a você, que vão vir fazer o negócio com você se você persistir por tempo suficiente. Elas estão te procurando. Você ainda não as encontrou porque você ainda não está no fluxo correto. Mas elas estão te procurando. Se você pensa que é impossível, não é. E eu vou terminar essa frase com uma história, mais uma história para vocês. Uma certa pessoa, eu não me recordo o nome da pessoa, um senhor, ele precisava de um coração. Ele estava com um problema de coração, ele precisava de um transplante de coração. E ele pediu oração, né? Ele acredita em Deus e ele pediu oração e ele foi de oração e a pessoa, o reverendo que foi orar por ele, falou assim, essa é uma oração difícil de fazer, né? Na época a gente não tinha os corações artificiais que a gente tem hoje, tá? Na época só tinha se recebesse a doação do coração de outra pessoa. E aí o reverendo falou, essa é uma oração difícil de eu fazer, porque para você receber um coração isso quer dizer que outra pessoa teve que partir. Então, essa é uma oração difícil. E ele falou, reverendo, peça a Deus para fazer o melhor, porque eu tenho certeza que o melhor de Deus não vai ferir ninguém.
Ele passou pelo transplante, ele recebeu o coração e 8 meses depois ele estava jantando com a pessoa que doou o coração para ele. Entendeu direitinho? 8 meses depois, ele estava jantando com a pessoa que doou o coração para ele. Mas doou o coração de quem? Se ele estava... Ela doou o coração dela. Ela doou o coração dela para ele. O coração que estava no peito dele era o dela. Justamente na hora que você estava comentando, falhou o som aqui do meu Zoom. Tá, vamos lá. A pessoa, ele pediu a parte da oração, você ouviu? Sim, eu ouvi. Até Aí, a hora que o padre, o reverendo, disse que era uma oração difícil. Aí tá, você falou alguma coisa e eu perdi o que era. tá. Aí o reverendo disse que era uma oração difícil, por quê? Porque para ele receber o coração, outra pessoa teria que perder o coração. E ele disse que orasse para que Deus fizesse o melhor, porque o melhor de Deus é sempre surpreendente. E 8 meses depois, ele estava jantando com a mulher que doou o coração para ele. Que Conseguiu maravilha. ouvir? Conseguiu ouvir agora? Ouviu, Sol? Não, eu não ouvi. Falhou de novo no mesmo lugar. 8 meses depois, ele estava Isso eu ouvi. jantando com a É. mulher que doou o coração para ele. E ela estava morta? Não, eles estavam jantando no restaurante, comemorando. Então, isso que eu Ela foi a buguei. primeira a receber o coração artificial, né? Não, Gal, não Não? foi. Ah, eu não entendi, então. Não, é o seguinte, essa mulher ela precisava de um transplante de fígado. E o fígado costuma rejeitar o coração. Então, quando a mulher recebeu o coração Fígado. a informação de que tinha recebido o coração, que tinha um fígado disponível para ele, essa pessoa que estava com o fígado doando para ela tinha morrido num acidente. Então, a família doou o fígado e o coração. Aí, o fígado e o coração da pessoa que morreu de acidente foi para ela. E o coração dela, que estava bom, foi para ele. Caramba, que coisa linda! Se você pensa que é impossível, não é. Se você pensa que tornar esse negócio um negócio incrível para você e para sua família, não é. Não existe nada nesse mundo que possa impedir a tua fé de atuar. Nada visível, nada invisível, não existe meios da tua fé falhar. A única coisa que a gente precisa é realmente edificar a nossa fé. Nós estamos com um negócio incrível nas mãos. E eu quero ver você ajudando milhares de pessoas. Se você tiver mais de 1.000 pessoas que você ajudou nesse negócio, você nunca mais vai ter nenhuma preocupação com dinheiro. Mas isso é algo que primeiro você precisa crer. A crença primeiro tem que estar em você e eu acredito em você. Eu acredito em você. Não existe impossível. Bora construir um negócio trabalhando para a gente? Bora, 1.000 pessoas aí, na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Pessoas que estão buscando saúde, que conseguem perceber a beleza que é o produto que a gente tem na mão, o benefício que o produto traz. É só isso. Posso Diga, fazer Valdir. assim, ó, para a gente, muitas das vezes a gente tem que ir para aquele lado lá que tem 95 pessoas, Sim, 95% das sim, pessoas, sim. a maioria ali, como divide em 5% do dinheiro, como é que elas vão comprar um kit, por exemplo, se elas têm
se elas trabalham para sobreviver, entendeu? Esse que está sendo o desafio, né? Então, uma das coisas ali, como você explicou, é normal, é tranquilo, projetando no papel, mas quando tu vai para a rua, aí a coisa é diferente. Se a E o tua mercado, energia for a energia que atrai, essas pessoas vão encontrar. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no multinível era R$ 3.800 para entrar. Eu não tinha esse dinheiro. Eu levantei esse dinheiro em 5 dias. E eu era assalariada, estava devendo cartão de crédito, estava devendo empréstimo, estava toda enrolada. Mas se a gente realmente quer e a gente realmente tem fé, e a outra pessoa vem e incute mais fé ainda na gente, a gente consegue. Mas aí eu tenho que ter fé para transferir. Então, a primeira coisa é eu abundar em fé, é eu crescer em fé, é eu expandir em fé, eu ser mais luz. A minha luz tem que estar numa intensidade tão visível que ela vai e ela, como é que eu posso dizer? Ela envolve o outro. Quando a minha envolve o outro acha a solução, mesmo que ele esteja na escuridão. E isso é uma coisa assim, dinheiro é uma coisa que é fluxo, gente. É fluxo, é só fluxo de energia. Dinheiro é fluxo. Mas a pessoa tem que sentir o fluxo em você para ela confiar e vir com você. Ela está ali, ela está ferrada. Eu tenho, eu tenho um amigo e ele veio para o negócio, para um outro negócio que eu fazia, e aí eu não lembro quanto que era o outro negócio. Aí o irmão dele estava montando um carro, sabe desses carros antigos, todo customizado? Ele arrancou as quatro calotas do pneu do carro do irmão e vendeu. E veio, entrou no negócio. Então, assim, o irmão depois brigou com ele, depois ele ganhou dinheiro, pagou o irmão, tudo, tal, foi uma confusão danada. Eu não aconselho ninguém a fazer nada disso, mas quando a pessoa ela sente que ela tem que estar conosco, ela fecha. Entende? Também tem ao contrário, né? Sabe, a gente também encontra umas pessoas que olha o dia ao azar e ela vai ficar nessa, aí a gente tem que seguir adiante porque é uma opção que a pessoa também está fazendo. Sim, sim. Sim, porque tem gente que, se ela não encontrar a solução para ela, aquela pessoa não é a pessoa que eu estou procurando. É uma seleção natural. É uma seleção natural. Porque, de repente, eu estou fazendo esforço com uma pessoa que não está se esforçando para vir e eu vou trazer dor de cabeça para cima de mim. Mas se eu estiver aberta para trazer as pessoas que realmente vão se beneficiar, tanto eu vou me beneficiar com ela aqui, quanto ela vai se beneficiar comigo aqui, se for esse o meu intuito, se for esse o meu propósito, eu vou encontrar essas pessoas vão me encontrar e a coisa vai acontecer. Beleza? Mais alguma Seleção natural. seleção natural? Charles Darwin. Vou parar de gravar. Ok.